Enquanto isso, o Rei Demônio Ezio está em seu castelo bebendo frascos do Rage's Liquid Match Gatorade, um energético potente preparado por Rage, um após o outro. Ele pede mais, mas seu assistente, Belial, tenta alertá-lo de que isso pode acabar mexendo com seu estômago. Mais tarde, Belial leva a Ezio outro frasco de poção energética, e o Rei Demônio bebe imediatamente, pedindo mais. Porém, Belial só trouxe um frasco e, preocupado com os possíveis efeitos colaterais da substância, ele expressa sua hesitação em trazer mais. Ezio, no entanto, ignora todas as preocupações de Belial e não está nem aí para os possíveis danos que essa substância pode causar. Como punição por não obedecer sua ordem de trazer 2 frascos, Ezio sentencia Belial a 300 anos em Guantánamo Bay. Os guardas imediatamente levam Belial embora, apesar das súplicas e desculpas dele. Ezio, então, decide encontrar uma nova maneira de conseguir o que deseja. Usando sua magia, ele realiza um feitiço de teletransporte que consome 90% da sua mana, deixando seu reino para viajar até a cidade humana. Ele chega exausto, completamente sem energia, à porta da loja de Rage e entra. Rage pergunta se ele está bem, e Ezio responde que viajou de longe apenas para conseguir mais de sua poção energética. Ezio solicita um frasco, mas Rage, educado, pede 200 ren. Ezio se surpreende, achando que seria dado frasco sem custos, mas Rage afirma que é assim que o comércio funciona. Rage começa a se perguntar quem exatamente Ezio poderia ser, até receber uma breve visão das fadas, que o informam que ele é, na verdade, um tirano demoníaco, o Rei dos Demônios. Rage fica chocado, pois Ezio parece uma criança. Ezio pergunta novamente se precisa pagar pela poção, o que faz Rage revirar os olhos, pensando que ele soa como um NPC. Ele encara Ezio, mas, apesar de um olhar ameaçador do Rei Demônio, Rage não se intimida e afirma que ele terá que pagar pela poção. Ezio, então, dá uma última tentativa, dizendo a Rage que ele deveria dar a poção de graça, sugerindo que ele seria um tolo se não o fizesse. Rage decide não olhar nos olhos de Ezio, para não ser hipnotizado por ele. Com firmeza, ele insiste que todos os clientes devem pagar igualmente, fazendo Ezio tremer pela primeira vez. Rage pergunta se ele tem dinheiro, e Ezio, em tom de desculpas, confessa que não tem dinheiro humano. Rage guarda o frasco, ignorando Ezio que ainda estava curioso sobre os ingredientes que faziam a poção tão boa. Ezio pergunta por que Rage não estava lhe dando a poção de graça, e Rage, com ironia, diz que não há como esperar algo de graça e que ele deveria sair caso não fosse comprar nada. Incomodado, Ezio ameaça destruir a loja com seus poderes, mas Rage se mantém firme e diz que, se isso acontecer, ele não fará mais nenhuma poção. Porém, a ideia de perder sua dose da poção deixa Ezio hesitante, e ele rapidamente se desculpa. Com um novo comportamento, ele se apresenta formalmente a Rage, ainda esperando que o item fosse dado de graça. Rage, então, questiona a moralidade de usar sua posição e poder para roubar alguém que está tentando se manter com honestidade e trabalho árduo. Ezio percebe que não deveria estar assim, e ele realmente compreende, para a surpresa de Rage. Rage fica espantado com a mudança de atitude de Ezio, que finalmente demonstra uma ponta de moralidade, algo impensável vindo de um rei demoníaco. Nesse instante, Nola chega chamando Rage para jantar, mas ao ver a jovem, Ezio fica instantaneamente apaixonado por ela, o que surpreende tanto Nola quanto Rage. Ezio se aproxima de Nola, perguntando seu nome, e quando ela responde, ele diz que é o nome mais bonito que já ouviu. Ele começa a fazer uma extensa poesia sobre suas orelhas dignas e como seus cabelos prateados brilham intensamente. Mas, ao se tornar cada vez mais efusivo em suas declarações, ele repentinamente se vira e pede a mão de Nola em casamento, pedindo-a como esposa. No entanto, Nola, com sua característica sinceridade, recusa imediatamente, pois ela está interessada em Rage. Isso fere profundamente Ezio, que não está disposto a permitir que um simples humano seja um obstáculo para ele. Rage rapidamente intercede, dizendo que ele não está se colocando entre eles, apenas afirmando que Nola realmente não gosta dele. Como um gesto de apoio, Rage acaricia a cabeça de Nola, algo que quase faz Ezio desabar em lágrimas de frustração. Nola, sem perder tempo, avisa que a comida ficará pronta em breve e se despede. Rage, então, pede que Ezio vá embora, mas Ezio interrompe, propondo uma troca. Ele pede Nola e uma poção em troca de metade do mundo quando conquistar. Rage não demora a responder, chamando a proposta de tola, sugerindo que Ezio recompense seus subordinados, que farão todo o trabalho árduo para ele conquistar o mundo. Ele deixa claro que Ezio não merece metade do mundo sem ter feito nada por ele mesmo. Ao invés disso, ele deveria cuidar de seus subordinados.
Exil concorda em princípio, mas logo muda de ideia, sentindo uma grande necessidade de ter Nola, a ponto de estar disposto a negociar metade do mundo por ela. Reiji recusa, explicando que Nola não está à venda e, além disso, ela não gosta de Exil. Exil fica dividido, pois quer desesperadamente tanto uma poção quanto a companhia de Nola. Reiji menciona, meio de brincadeira, que Nola também gosta de poções, o que leva Exil a pedir 2 frascos. Reiji rapidamente o lembra de que Exil não tem dinheiro, forçando o rei demoníaco a sair do estabelecimento em prantos, sem conseguir o que queria. 3 dias depois, Exil volta à loja, desta vez com um saco de dinheiro. Reiji o questiona sobre como conseguiu o dinheiro, e Exil revela que foi até a cidade e assustou as pessoas até elas lhe darem um pouco de dinheiro. Reiji, ao abrir o saco, percebe que o conteúdo é apenas uma pequena quantia e uma suíte de roupas. Ele brinca, perguntando se as pessoas até acreditaram que ele era realmente o rei demoníaco ou se ele havia feito algum truque mágico para convencê-los. Exil explica que não usou nenhum truque, pois não queria que seus inimigos soubessem sua localização. Ele acredita que as pessoas olharam para ele e o reconheceram por sua dignidade de rei, o que os fez entregar o dinheiro. Reiji, se contendo para não rir da situação, o elogia por sua ousadia e explica, de maneira irônica, que as pessoas devem ter se sentido tão miseráveis a ponto de ceder por compaixão, não por medo. Exil se convence de que as pessoas temiam seu poder e por isso haviam cedido. Mesmo assim, Reiji, tocado pela situação, oferece uma poção de pena. Exil não fica nada feliz com isso, claramente desprezando a ideia de ser tratado com piedade. Ele reluta, não querendo aceitar o frasco, até que Nola sai e olha a situação. Exil oferece a poção a ela como um presente, mas Nola, com uma cara de desgosto, rejeita, explicando que já tem a poção de Reiji. Isso faz Exil cair no chão de desespero, com mais uma onda de autocomiseração. Ele é um rei demoníaco, mas não conseguiu obter dinheiro suficiente das pessoas, e agora até sua oferta era rejeitada. É triste. Enraivecido, Exil culpa Reiji por ter novamente ficado no seu caminho, e já que está tão compadecido dele, o oferece uma poção como lembrancinha. Ele tenta mais uma vez, mas Reiji o instrui a aceitar com educação. Exil, furioso, recusa qualquer tipo de poção de piedade. Enquanto isso, Nola termina sua própria poção e pede para que Reiji prepare mais para ela. Exil, com uma ideia que poderia mudar o jogo, começa a refletir sobre como poderia fazer potions ele mesmo e conquistar Nola desse modo. Ele começa a esboçar um sorriso maníaco ao perceber o que pensava ser o plano perfeito para ser aceito por Nola. Ele então muda sua abordagem completamente, ajoelhando-se diante de Reiji e pedindo para ser seu aprendiz. Reiji fica incomodado com o gesto, pois Exil, sendo um rei demoníaco, deveria preservar um mínimo de dignidade. Ele recusa a proposta de receber Exil como aprendiz, mas o rei, para não se dar por vencido, revela que havia previsto essa resposta. Ele se oferece novamente a troca de metade do mundo em troca de se tornar aprendiz de Reiji, o que é novamente recusado. Reiji explica que não precisa de nada disso e que Exil deveria se concentrar em conquistar o mundo primeiro antes de fazer esse tipo de oferta. Além disso, ele sugere que o verdadeiro aprendizado vem com a prática e a experiência, não sendo algo que possa ser ensinado facilmente. Exil, porém, interpreta isso como uma lição de que a técnica é roubada e anota isso em seu livro pessoal. Reiji, desconcertado, apenas constata que Exil tem realmente muito tempo livre para pensar em todas essas maluquices. Por fim, Exil propõe que trabalhe para Reiji por 5 horas por dia, durante 5 dias, fazendo pequenas tarefas como polir as garrafas, e Reiji, percebendo que não seria fácil se livrar dele, aceita a oferta. Reiji, já se acostumando com a presença de Exil no seu estabelecimento, instrui o rei demoníaco de maneira direta. Ele não ensinará nada sobre potions, já que o trabalho que ele tem à frente não envolve aprender, mas sim ser produtivo. Reiji ainda aconselha que ele se apresente apenas aos fins de semana, quando a farmácia está mais movimentada. Mesmo com essa situação um tanto rígida, Exil, com um brilho em seus olhos e uma atitude de gratidão, aceita, prometendo não decepcionar. Neste momento, Mina aparece na loja, anunciando que o chá está pronto e aproveita para conhecer Exil. Ela, com seu jeito direto, pergunta quem ele é, fazendo Exil reagir com ares de superioridade, pronta a dispensar uma sentença ameaçadora. Ele, num tom severo, diz que ela deveria ser castigada com um chicote. Mina, no entanto, desconcerta Exil com sua pergunta, se ele seria alguém que ela deveria evitar olhar nos olhos, antes de forma súbita e quase mágica, desaparecer, deixando o rei demoníaco paralisado de medo. Esse evento peculiar é mais uma pincelada na transformadora experiência de Exil ao se tornar um empregado do farmacêutico Reiji. Enquanto isso, na fortaleza do rei demoníaco,
Baliel se vê preocupado, questionando por que Ezio ainda não voltou, e se lamentando por não ter comprado mais poções para ele. Sem entender muito bem o comportamento de Ezio, que ainda após sua partida para a loja de Reiji continua ausente do castelo, Baliel se apavora e decide procurá-lo. Para isso, ele começa a colocar cartazes nas ruas. Em uma dessas suas buscas, Paula aparece e, ao saber da situação, conduz Baliel diretamente até a loja de Reiji, onde ele encontra Ezio em plena conversa. O reencontro dos dois personagens acontece com alguma tensão no ar. Ezio, com sua postura calma e um pouco intimidada, explica para Baliel que seus sumiços não significam que estivesse em perigo, mas que, na verdade, ele tinha começado a trabalhar, aparentemente sem consultar seu guardião, que para Ezio, no fundo, não passava de um subordinado mais rígido que o vigia. Mesmo com a confusão em torno de sua relação com Baliel, Reiji, tomando as rédeas da situação, ameaça Ezio que, caso não siga as regras, seria demitido. A súbita autoridade de Reiji sobre Ezio faz Baliel, a contragosto, sentir que Reiji, em sua forma, é mais uma figura imponente do que até mesmo o próprio rei demoníaco, o que provoca em Ezio um misto de respeito e frustração. Com um tom de não confiança mas ao mesmo tempo aprovações indiretas, Baliel se retira do local, deixando com Reiji a promessa de que ele pode cuidar de Ezio enquanto ele desenvolvia suas novas tarefas. Embora Reiji fique surpreso com a reverência de Ezio, ele, no fundo, sabia como sua força de espírito não se tratava apenas de um comando. Ao contrário, reconhecia que sua presença ali criaria uma nova dinâmica entre todos da loja e ele mesmo. Na sequência, o dia termina e Reiji, ainda absorvendo a experiência de lidar com alguém como Ezio, se prepara para o dia seguinte, que, entre todos os eventos do dia a dia, traria momentos bem menos dramáticos. Reiji decide sair para um piquenique no lago, com Mina e Nola. Ele se pergunta, em sua cabeça, se isso poderia ser uma forma para elas se afastarem da correria do dia a dia e encontrarem um pouco de relaxamento. Quando chega o momento da viagem, Mina fica tocada ao contar que aquele lago tinha sido um lugar memorável, onde se sentia reconectada com o passado de sua própria vida, que trazia muitas boas lembranças. Assim que a pequena trupe chega ao local do piquenique, o cenário inusitado é de paz, com tranquilidade e uma beleza deslumbrante, mas com mistério em torno do silêncio que o envolvia. Apesar da paz no lugar, alguns sinais de alerta se apresentam quando Nola encontra indicações de monstros e bestas ao longo da floresta. Aparentemente, ninguém ousava ir até o lago, pois estava longe de ser seguro. Ameaçado pelo fato de o lugar ser um ponto de monstros, Reiji promete proteção e assegura sua companhia que nenhum perigo será capaz de se aproximar deles. Reiji observa o entusiasmo do grupo enquanto preparavam seu chá, e agradece imensamente a Mina pelas memórias e pela tranquilidade que o lago oferece. Mina, tocada e talvez um pouco emocionada por reviver aquelas memórias ao lado de Nola e Reiji, compartilha seu afeto pelos amigos e pelo tempo presente. No entanto, a atmosfera se torna leve novamente quando, à sua maneira, Ezio e Reiji conversam descontraidamente sobre ser social e a vivência, fazendo uma brincadeira amigável com a experiência de vida dos outros. Nesse momento, o clima de convivência próxima e genuína se estabelece entre todos, com todas as partes do grupo sentindo uma espécie de unidade ao estar naquele mesmo espaço simples, mas revigorante. As tensões do dia a dia caem por terra e eles resolvem aproveitar o tempo ali juntos, estabelecendo laços e vislumbrando futuros mais tranquilos e autênticos em suas trajetórias. Reiji a elogia e diz que ela está parecendo mais crescida, o que deixa Mina feliz. Nola, que rapidamente entra na água, convida Mina a se juntar a ela enquanto respinga água nela e em Reiji. Enquanto as duas brincam na água, Reiji pede para Ezio continuar a pescaria, mas Ezio está em um estado de espírito diferente. Ao ver sua amada Nola de maiô, ele se perde, tem um sangramento nasal e cai no chão. Ele está bem assim, sem arrependimentos no mundo. Reiji o deixa ser, já que pode fazer tudo sozinho com sua arma secreta chamada Big Cat Buddy, uma poderosa geleia contendo feromônios que afetam fortemente o olfato dos peixes. Reiji pensa sobre o processo de criação da geleia. Ele a fez adaptando uma poção de isca que fez antes, que atrai os peixes para o seu anzol. Ele lança a linha de pesca na água, o que imediatamente atrai peixes. Mas os peixes se dispersam quando um peixe maior chega, o que confunde inicialmente Reiji. Ele logo se encanta ao ver o peixe maior, e Mina e Nola torcem por ele ao verem que ele pegou algo. Ele tenta puxar o peixe para fora da água, mas está pesado demais. O peixe tenta se soltar, quase puxando para a água, mas Reiji mantém firme e, finalmente, consegue tirá-lo da água, o que faz com que ele caia no chão junto com Mina e Nola. O peixe cai no chão e se transforma em uma esfera de água que começa a se mover e se transformar em uma garota. A garota, cujo nome é Vivi, expressa sua decepção por ter sido pega, pois achava que havia encontrado uma refeição, mas estava presa a um anzol que a machucou na bochecha.
Mina e Nola se assustam ao verem a garota, pois ela apareceu bem na frente delas, do jeito que elas viram. Reiji nem sabe como explicar, mas diz que as pescou juntas. Vivi fica chateada com os humanos que a pescaram e os chama de cruéis. Reiji pede desculpas, pois não estava tentando pescá-la. Ele pede que ela saia de cima de Ezio, que desmaiou quando ela saiu da água. Mais tarde, quando Ezio acorda, pergunta a Reiji se podem se livrar de Vivi, pois ela o esmagou e não merece viver. Vivi se apresenta como o espírito do lago, enquanto se esconde atrás de Reiji, assustada com Ezio. Ela pede desculpas por tê-lo esmagado e pergunta o que ele está fazendo ali. Ezio nem lembra o motivo de estar ali, então Nola diz a Vivi para ignorá-lo e almoçar com elas, convidando Reiji a se juntar também. Ela diz a Ezio para não zombar de Vivi, e ele fica desapontado por ser repreendido por sua amada, ficando emburrado. Mina mostra a Vivi que elas têm bastante comida, e ela começa a se sentir indigna de seu almoço. Ela não tem confiança em si mesma e acha que estragaria o almoço delas. Reiji diz que está tudo bem, mas ela começa a pensar que talvez o grupo esteja fingindo aceitá-la, apenas para falar mal dela depois. Reiji lhe diz que não farão isso e não entende porque ela está sendo negativa. Nola se aproxima dela e diz que Mina e Reiji são boas pessoas, oferecendo-lhe um sanduíche, já que seu estômago ronca. Quando ela finalmente aceita o sanduíche e o come, ela aprecia. Mina diz a ela que pode comer quantos quiser, mas Vivi ainda não tem certeza, perguntando se não irão zombar dela depois de comer a comida. Claro que não vão zombar dela. Mina, a quem fez os sanduíches, ficaria feliz se Vivi comesse sua comida. Vivi finalmente aceita se juntar a elas e comer a comida. Elas conversam um pouco e Vivi descobre que o que Reiji usou para atraí-la para seu anzol era uma das poções que ele havia feito. Ele não pensou que pegaria um espírito, no entanto. Mina fica curiosa sobre espíritos e sua existência, esquecendo que ela também é um espírito. Ela muda de assunto e pergunta a Vivi sobre ela não ter comido nada. Reiji também fica curioso sobre isso, perguntando como ela não comeu o peixe do lago. Vivi responde que não pode comer seus amigos, mas também não consegue pegá-los. Ela explica que costumava comer as ofertas deixadas pelas pessoas que vinham ao lago, mas elas pararam de vir. Mina se lembra de que havia um santuário na região e Vivi acrescenta que, uma vez, ela era um espírito impressionante, mas só comia as ofertas e não fazia nada pelos humanos. Ela acredita que os humanos achavam que ela era um espírito vergonhoso e perderam a fé nela. À medida que os humanos diminuíram em número, monstros começaram a aparecer, o que afastou ainda mais as pessoas. Enquanto fala, Vivi fica triste e se preocupa que suas novas amigas rirão dela agora que descobriram sua história. Mina e Nola a tranquilizam, dizendo que não irão rir dela. Neste momento, Vivi se transforma em uma bolha e pede para ser levada de volta à água. Reiji rapidamente corre para jogá-la na água, e depois de se refrescar, ela surge novamente. Ela explica que não consegue manter sua forma física, a menos que a temperatura do seu corpo fique baixa, por isso quer ficar na água por um tempo. Reiji, na verdade, pede para ela pescar com eles, já que ela já está na água e poderá ver a isca novamente. No entanto, Vivi acha que não conseguirá pegar nada e que o grupo não se divertirá pescando com ela. Nola e Mina asseguram que vai ficar tudo bem, se elas lhe ensinarem como fazer. Reiji então anuncia que terão algum tipo de competição para se divertir e o ajuda a preparar sua vara de pescar, dizendo-lhe para levantá-la quando pegar algo. Vivi parece preocupada, e Reiji pergunta por que ela está perguntando isso, se está sendo tão atencioso. Reiji nem sabe por que está sendo assim, então Vivi conclui que talvez seja porque ele quer que ela lhe deva um favor para usá-la mais tarde. Reiji nega isso, e nesse momento o anzol de Vivi pega um peixe, e ela precisa se concentrar para tirá-lo da água. Ela não sabe o que fazer e pergunta para Reiji o que está acontecendo. Reiji diz que é um dos seus amigos que chegou. Vivi revela que não tem amigos e fica triste. Reiji diz para ela não ficar deprimida porque ela pegou um peixe. Ele a ajuda a segurar a vara e a levantá-la mais alto. Com a ajuda de Reiji, Vivi consegue pegar o peixe, o que a deixa feliz e faz com que ela ria junto com ele. Quando olham o progresso de Nola e Mina, percebem que o único peixe de Vivi não é nada demais. Ezio também está participando da competição e tem uma grande pilha de peixes. Ele usa suas próprias mãos para pescar e diz a Nola que fará de tudo para fazê-la se apaixonar por ele. Ele pula de volta na água para procurar mais peixes. Reiji incentiva Vivi a pescar mais para que possam vencer Mina, Nola e Ezio. Vivi acha que não conseguirão alcançar, pois já estão muito atrás. Reiji pergunta por que ela não usa seus poderes de espírito do lago para facilitar a captura dos peixes. Mas Vivi não tem poderes, então Reiji a incentiva a fazer o seu melhor. Mais tarde,
Todos têm grandes pilhas de peixes e estão prontos para ver quem venceu. Ezio conseguiu pescar 24, Mina e Nola pegaram 26 e Vivi e Rij pegaram 23, o que faz com que Nola e Mina sejam as vencedoras. Rij acha que os peixes são muitos para que eles consigam levar tudo de volta para a loja geral e a taverna do coelho, então ele dá o resto para Vivi, para quando ela sentir fome. Mas Vivi ainda está negativa, não acredita que Rij esteja apenas lhe dando comida sem motivo. Humanos sempre esperam algo em troca. Quando eles deixaram ofertas para ela, pediram favores como para que a chuva caísse ou para que a seca acabasse, mas ela não pôde atender, pois é apenas um espírito, não uma deusa. Ela fica triste porque sente que não pode fazer nada. Ela pede para nunca mais virem até lá e pede desculpas. Rij diz a ela que não está esperando nada em troca, porque está tudo bem estar sempre no papel de quem recebe ou dá, como amigos. Ele não é uma pessoa que gosta de relacionamentos interesseiros, ele segura suas mãos para tranquilizá-la, o que a faz se perguntar se ele realmente quer dizer que são amigos. Nola também vem e segura suas mãos, dizendo que também é sua amiga, e Mina faz o mesmo. Ela explica o quanto o lago significa para ela e que pôde testemunhá-lo com Vivi. Ezio também chega, mas não se vê como amigo de Vivi. Ele, no entanto, a elogia por lhe dar a oportunidade de mudar a opinião de Nola sobre ele e está aberto à ideia de serem amigos. Depois de um tempo, todos se sentam para conversar, e Vivi se preocupa que suas amigas não voltarão mais para vê-la. Rij lhe oferece um emprego de meio período na loja de medicamentos, caso ela sinta falta deles. Vivi não quer um trabalho de meio período, no entanto, acha que quem trabalha assim acaba sendo deixado de lado quando não é mais necessário. Ela quer um emprego fixo, mas isso será um problema, pois ela não consegue manter sua forma física, já que precisa manter sua temperatura baixa. Ela recusa a oferta, mas agradece a Rij pela consideração. Rij pensa por um momento e acaba tendo uma ideia de usar uma de suas poções, um gel refrigerante. Ele aplica um pouco do gel no braço de Vivi. Ela adora instantaneamente, e Rij diz que, se ela aplicar na pele, ficará fresca o dia todo. Ela fica muito impressionada, então Mina e Nola perguntam se ela aceitará a oferta para trabalhar na loja de medicamentos. Ela pergunta se elas ficarão bem com isso e elas concordam. Rij diz a ela que ela pode vir, mas começará como funcionária de meio período. Dessa forma, ela terá uma boa razão para visitá-los quando sentir falta e não ficará sozinha o tempo todo. Isso a faz chorar, e ela os agradece por isso, prometendo se esforçar ao máximo para se tornar uma funcionária em tempo integral, que é tudo o que ela deseja. Depois de vários dias, Vivi visita suas amigas pela primeira vez. Ela é designada para trabalhar com Ezio, que será seu treinador, e ele aceita com prazer. Vivi fica assustada, pois Ezio é o rei demoníaco que se esconde atrás de Mina. Rij leva seu novo papel muito a sério e diz a Vivi que ele lhe dará algumas tarefas. Ele pergunta se ela sabe o que isso significa, e quando ela diz que isso significa que ele terá menos trabalho, ele discorda. Na verdade, significa que ele poderá impressionar Nola com suas habilidades em cuidar de sua júnior. Rij fica surpreso com o fato de Ezio ainda estar nesse assunto. Vivi se refere a Nola de forma mais casual, mas Ezio a repreende por ser muito informal. Vivi não entende, pois pensou que ela e Nola já eram amigas agora. Isso faz Ezio perceber que Vivi está muito mais próxima de Nola do que ele, e ele rapidamente muda sua atitude. Ele diz que ela pode perguntar o que quiser e que fará o seu melhor para ajudá-la. Embora Rij não entenda totalmente o seu raciocínio, ele gosta da determinação de Ezio em fazer o que for necessário para conquistar Nola. No dia seguinte, Rij recebe a visita de um homem chamado Ren, o mordomo que serve ao Lord Castife em Dran Valgas. Ele vem convidá-lo para a mansão do Lorde, enviado pela senhora Fium. Ele o leva para fora, até a carruagem que os levará até a mansão. Logo, Rij chega à mansão e conhece a senhora Fium, que já ouviu falar dele. Ele pergunta por que foi convidado ali, e a senhora Fium lhe diz que ela quer que ele faça um unguento de rejuvenescimento. Ele pergunta quanto tempo ela dá para fazer um unguento, e ela lhe dá 5 dias. Ele precisa entregá-lo na tarde do 5º dia, pois terão uma festa de jantar naquela noite, e ela quer estar com a melhor aparência possível. Rij diz que 5 dias não são tempo suficiente, e ela explica que, se ele quiser que ela suporte os comentários dos outros lords sobre sua aparência envelhecida, terá que ajudá-la. Rij tenta acalmá-la e elogia sua aparência e juventude. Ela fica lisonjeada, e ele continua dizendo que ela é ainda mais bonita do jeito que é. Ela entende que ele a vê assim, mas que os outros não, e isso não ajuda em nada. Rij simpatiza com ela ao perceber que ela perde sua confiança quando alguém espalha rumores sobre sua aparência. Ele também já se sentiu assim no mundo real. A senhora Fium pede que ele a ajude e oferece até pagar mais por isso.
Rigi lhe diz que fará o trabalho, e quer que ela o pague de forma justa. Isso confirma que ele criará um unguento, e ele concorda em se esforçar ao máximo. Ele não promete restaurar sua juventude, mas tentará ajudá-la a parecer mais jovem. Ela fica feliz com suas palavras, pensando que ele pode ajudá-la a parar de envelhecer, ou até reverter seu envelhecimento, o que é uma conquista alcançada por gênios que desafiam até Deus. Após 4 dias, Rigi reúne todos os ingredientes necessários para fazer um unguento e começa a trabalhar. Ele consegue fazer um gel hidratante e embelezador para a pele. No 5º dia, à tarde, ele vai até a mansão para entregá-lo. Ele entrega o gel à senhora Fium e diz que ela deve aplicá-lo no rosto após o banho. Ela não acredita que funcione tão facilmente, então Rigi diz que ela pode testar, e, se não funcionar, não precisará lhe pagar. Ela abre o recipiente e comenta sobre o belo cheiro que vem de várias frutas e flores. Rigi a instrui a tentar aplicá-lo na parte de trás de sua mão, e ela o faz. Ela gosta de como o gel é fácil de espalhar e de como é rapidamente absorvido pela pele, mas ainda está hesitante em colocá-lo no rosto. Rigi lhe diz que ela será quem terá que enfrentar os fofoqueiros na festa, não ele. Se ela não quiser usar, não há problema. Finalmente, a senhora Fium decide usar o gel quando escuta essas palavras. Ela está cansada de ser zombada o tempo todo, e Rigi a incentiva a se vingar das pessoas que zombam dela. Ela usa o gel, e ele rejuvenesce seu rosto, ajudando-a a mudar a opinião dos fofoqueiros. Graças às realizações de Rigi, ele e todos na cidade são convidados para outra festa na mansão. Em casa, Rigi diz a Mina o quanto as festas podem ser problemáticas, mas ela gosta delas. Ela lhe conta que, antes de ele e Nola chegarem, ela se sentia muito solitária. Agora, ela pode ir a qualquer lugar com eles, como se fosse uma família, e isso a faz feliz. Rigi pede para ela se arrumar e se preparar para a festa. Após se vestir, Nola elogia Mina pelo vestido e pela maquiagem. Mina diz a ela que Rigi também está se arrumando. Elas vão ver como ele está e o encontram no meio de se vestir, o que as deixa constrangidas. Elas se desculpam por entrar sem bater e pedem para vê-lo quando terminar. Depois que Rigi termina de se arrumar, Mina e Nola o elogiam, o que deixa Rigi empolgado para ir à festa. Rigi pergunta se está tudo bem ele usar o terno do pai de Mina, e ela lhe responde que o pai ficaria encantado. Rigi vai até elas depois de acordar e fica animado ao ver Rigi no terno. Após elogiá-lo, os 3 saem em uma carruagem. Quando já estão a caminho, Rigi sai para segui-los, mas percebe que eles o deixaram para trás. O trio chega à mansão e fica impressionado com a quantidade de pessoas presentes. Rigi só tinha visto algo assim em um livro de história. Nola vê comida e vai até a mesa para comer com as mãos, mas Rigi a repreende, pedindo para usar talheres. Depois de se encontrarem com a filha de Lady Fium, ela agradece pela presença deles. Ela elogia a aparência de Rigi, dizendo que nunca o viu de terno antes. O pai dela, o Lorde, chega para cumprimentá-los junto com sua esposa e lhes deseja que aproveitem a festa. Ele diz a Rigi que deve se divertir, pois há muitas mulheres ali que gostariam de conhecê-lo. Quando Rigi olha ao redor, encontra várias senhoras olhando para ele, conversando e se corando entre si. Isso o deixa um pouco desconfortável. As mulheres se aproximam e começam a se apresentar ao mesmo tempo, falando todas juntas. Rigi e Nola assistem à cena em silêncio. A filha de Lady Fium se irrita ao ver que os convidados a ignoram para conversar com Rigi, e a festa começa a ficar um pouco caótica. Dais e Maus também estão lá e bebem álcool como se fosse água, o que faz Rina perguntar se Dais mentiu sobre ser sensível à bebida. Ele não mentiu, apenas tomou um remédio que aumenta sua tolerância. Rina fica feliz em saber disso e oferece mais cerveja a ele. Annabel aparece para perguntar a Dais o que há de errado com ele, e, ao vê-la, Dais se apaixona, mas decide focar na bebida. O Lorde chama a atenção dos convidados para dar um toque especial à festa. Um artista, Kuru, sobe no palco, e todos o aplaudem. Ele vê Rigi e pisca para ele, deixando Rigi confuso. Do lado de fora dos portões da mansão, Ezio está irritado por não ter sido deixado entrar devido ao atraso. Ele tenta se consolar brincando com o boneco da Nola que trouxe consigo. Baliel chega e se sente mal por ele. Diz que devem organizar sua própria festa de dança do lado de fora dos portões. Dentro da mansão, Mina e Nola arrastam Rigi para a pista de dança, mesmo ele tentando dizer que não sabe dançar. No fundo, ele sabe que isso não importa, porque está feliz em ver que elas estão felizes. Ele está contente por ter tido a chance de viver uma vida diferente, repleta de bondade. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.